Vinheta, fachada do STF, imagem duplicada das cortinas para as laterais, imagem interna do plenário vazio. Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha a segunda William parte Galvão, da apresentador. sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Os ministros de volta ao plenário. Ao centro da mesa, a excelentíssima ministra presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber. Por último ali vem chegando o ministro Alexandre de Moraes. Obrigada. Vou sentar. Retoma a sessão a excelentíssima ministra presidente da Corte. Renovando minha saudação a todos e, de imediato, passando a palavra ao doutor Rogério Marcolini, que falará pelo réu Silas Câmara, nesta ação penal 864, procedente do Amazonas, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e tendo como revisor o ministro Edson Fachin. Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo senhor ministro revisor, demais ministros que compõem... Na imagem, homem de pé na tribuna. Homem calvo, cabelos brancos, barbas brancas, veste preto. Subprocurador-Geral da República, quis o destino que esse tribunal, mesmo depois de diversas... Na pauta, ação penal 864, PGR contra Silas Câmara. Vem agora continuar na Amazônia, porque nós julgamos... Ao fundo da imagem, algumas poltronas do plenário. Silas Câmara é um parlamentar e já está no seu 7º mandato consecutivo. Foi eleito pela primeira vez em 1999 como deputado federal pelo Amazonas. Na imagem, ao fundo, plateia vazia. Todos têm tido uma atividade parlamentar destacada, foi líder de bancada, líder de partido, líder de bancada setorial, ou seja, tem exercido seu mandato nessas 7 legislaturas com denodo e sem qualquer deslize, tanto é que vem sendo reconduzido pelo eleitorado do Amazonas por 7 vezes consecutivas. A primeira eleição de Silas Câmara, já lá em 1999, foi um fato que causou espécie em Manaus. Silas conseguiu se eleger, na época desalojando políticos tradicionais, políticos locais já tradicionais, que perderam o mandato em função da eleição dele. E isso motivou, na ocasião, uma reação muito forte de desafetos políticos de Silas Câmara. E essas pessoas se coordenaram no ambiente paroquial da Amazônia para fazer uma série de denúncias contra o deputado, denúncias as mais variadas. E todas essas denúncias foram, ao longo do tempo, sendo desmentidas. E sobrou essa, que é a denúncia de que ele supostamente teria orquestrado no seu gabinete um suposto esquema de desvio de recursos de seus funcionários de gabinete, uma apropriação de parte dos vencimentos desses funcionários que seriam transferidos em benefício do próprio deputado. Essa denúncia surge nesse ambiente conflagrado de Manaus, da política de Manaus, e é feita por notórios desafetos políticos de Silas Câmara. É uma denúncia que é articulada entre um antigo cabo eleitoral insatisfeito porque não ganhou o cargo prometido com a ascensão de Silas à Câmara dos Deputados, que é o senhor Euriberto Guedes. É uma denúncia feita por Raimundo da Silva Gomes, que foi assessor parlamentar do deputado, mas que era também primo de um político tradicional local chamado Dr. Gomes, que não por acaso era o primeiro suplente e que tinha interesse no mandato de Silas Câmara, e por Eliúde Barcelar, um deputado estadual local também, que era um polemista, um sujeito que conseguiu sua notoriedade lá, com a especialidade de ser uma espécie de assassinato, um assassino da honra alheia. Construiu toda a sua notoriedade caluniando, difamando políticos locais. Ministros julgam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos. Ação penal 864. Procuradoria-Geral da República contra Silas Câmara. Relator é o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Lá na seção judiciária do Amazonas, onde existia disputa paroquial. E, curiosamente, embora a representação fosse dirigida a um deputado federal com assento no Congresso Nacional, por fatos que, se fossem verdadeiros, seriam claramente relacionados ao exercício da sua função, essa representação deu origem à instauração de um inquérito contra o deputado na Polícia Federal do Amazonas. E mais curioso ainda,
Esse inquérito foi instaurado não para apurar a prática de qualquer crime, mas para apurar, e eu tenho aqui a portaria de instauração, inquérito para apuração de fato acima narrado, que, em tese, configura ilícito penal previsto no artigo 10, inciso 1º, da Lei 8429 de 92, ou seja, um inquérito criminal para apurar ato de improbidade administrativa, sem qualquer capitulação penal, ou seja, um inquérito instaurado em evidente desvio de finalidade. Esse inquérito, ou esse simulacro de inquérito, ele segue na Polícia Federal do Amazonas por quase um ano. E, durante esse ano, são ouvidas testemunhas, colhidas provas, realizadas diligências, até que esse inquérito vai à representação do Ministério Público Federal em Manaus, e o procurador da República, que examina esse processo um ano depois, constata o óbvio. E ele diz o seguinte: ora, um investigado é deputado federal, gozando de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. E acrescenta: o presente inquérito não deveria ter sido aberto por requisição do Procurador da República e nem deveria tramitar perante a Justiça Federal de primeira instância. Essa constatação do óbvio faz com que esse inquérito seja remetido para esse Supremo Tribunal Federal e, na época, ele chega aqui e é distribuído ao então ministro Joaquim Barbosa. Sua Excelência, na ocasião, como é natural, recebe o inquérito e dá vistas à Procuradoria-Geral da República para que examine se há pertinência no prosseguimento do inquérito perante o Supremo Tribunal Federal ou não. E o Procurador-Geral da República, à época, o excelentíssimo Procurador Cláudio Fonteles, dá uma manifestação datada de 7 de outubro de 2003, na qual ele reconhece que, nos fatos que foram trazidos a seu conhecimento, não havia evidência da prática de crime, mas tão só de ato de improbidade administrativa. Diz o procurador: o inquérito de 2005 investiga a suposta prática de desvio de verbas públicas pelo deputado federal, liberadas para pagamento de funcionários em seu gabinete parlamentar, consubstanciada na exigência do repasse de parte da remuneração percebida pelos funcionários ali lotados. Como se vê, o deputado federal, com essa conduta, praticou o ato de improbidade administrativa e não crime de concussão. E mais adiante, preliminarmente, em que pese a autuação desses autos como inquérito, cabe destacar que, em caso, não se trata de inquérito policial. Tem-se aqui a ação civil de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, razão pela qual melhor seria, nos termos das normas regimentais, a reautuação desse processo como petição. E, desse modo, opina pela devolução do processado para a Seção Judiciária do Amazonas para que lá se examinasse tão só o ato de improbidade administrativa, já que afastada a hipótese de crime. A manifestação do excelentíssimo Procurador-Geral da República é submetida ao relator e Sua Excelência, em decisão de 24 de abril de 2006, acolhe a manifestação da Procuradoria e determina a remessa dos autos à Seção Judiciária do Amazonas. Ora, essa decisão, que acolhe a manifestação do procurador, que pede a conversão do inquérito em petição, ela se assemelha em tudo a uma decisão de arquivamento do inquérito policial, na medida em que Sua Excelência diz que não existia a prática de crime e determina o prosseguimento tão só para apuração de ato de improbidade. Essa decisão de Sua Excelência, o relator, ministro Joaquim Barbosa, transitou em julgado no dia 8 de maio de 2006, conforme certificado por essa própria Corte. Esse processo chega em primeira instância e vai novamente ao Ministério Público do Amazonas, Ministério Público Federal, e aí, então, um outro procurador, não mais aquele mesmo que havia declinado de atribuição para o Supremo Tribunal Federal, outro procurador, sem realizar qualquer diligência adicional, sem produzir qualquer prova nova, em cima tão só do mesmo material que recebeu aqui desse Supremo Tribunal Federal, ele examina esse material e diz o seguinte: não, no meu ponto de vista, existe sim a evidência da prática de crime contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal. Então, opino que o inquérito volte ao Supremo Tribunal para que lá seja investigado esse crime. Ora, essa manifestação do procurador de primeiro grau, ela viola, ao mesmo tempo, 3 comandos processuais. Ela viola a coisa julgada material, porque tinha uma decisão já transitada e julgada aqui nesse Supremo Tribunal Federal, dizendo que não existia crime e que era para se apurar tão só improbidade administrativa.
viola o artigo 18 do Código de Processo Penal, que diz que, uma vez arquivado o inquérito, ele não pode ser reaberto senão à vista de prova substancialmente nova, que não foi trazida em momento nenhum. E viola a própria hierarquia funcional do Ministério Público Federal, porque a decisão dele se sobrepõe à própria manifestação do Procurador-Geral da República. De qualquer maneira, o inquérito volta aqui para esse Supremo Tribunal Federal, e aqui a Procuradoria-Geral da República é novamente ouvida, determina que se prossiga no inquérito para apuração do crime de sonegação fiscal, o que é acolhido pelo ministro Joaquim Barbosa. E aí a gente chega a um outro problema que sumariza a coisa quase surreal, que é a narrativa da história do enredo desse caso. Porque quando chega aqui para apurar a prática de crime de sonegação fiscal, isso em 2006, já existia nessa corte o precedente firmado pelo ministro Sepúlveda Pertence e julgado no pleno desse Supremo Tribunal Federal, de que não se poderia processar criminalmente por sonegação fiscal sem que preenchida a causa objetiva de punibilidade, que seria o lançamento definitivo do crédito tributário. E aqui, no caso concreto, Silas Câmara não tinha sequer ação fiscal contra si instaurada, muito menos esgotamento de instância administrativa fiscal ou lançamento definitivo do crédito tributário. Mais que isso, já havia também o precedente desse Supremo Tribunal Federal, de junho de 2006, também de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, que diz que o lançamento definitivo do crédito não era só condição do exercício da ação, mas que a tão só instauração do inquérito policial, sem que houvesse o lançamento definitivo, já constituiria constrangimento ilegal. Então, contra a própria jurisprudência firmada e consagrada por essa Corte, o processo segue para apurar suposto crime de sonegação fiscal. 3 meses depois do inquérito instaurado novamente aqui no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República representa pelo afastamento do sigilo bancário do deputado e de seus assessores. Sustentam os votos que foram proferidos, e esse processo, é necessário fazer essa observação, esse processo já teve início no julgamento virtual, foram proferidos 2 votos, e houve um pedido de destaque, e por isso estamos agora fazendo o julgamento presencial. Os votos que foram proferidos à ocasião do julgamento virtual sustentam que disso não teria resultado nenhuma ilegalidade. Ministros jogam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos, ação penal 864. Procuradoria-Geral da República contra Silas Câmara. Teria sido tomada aqui no tribunal, que, portanto, os atos ilícitos praticados no inquérito não gerariam nulidade. Ocorre, Excelência, que essa decisão, os elementos de convicção que levaram ao afastamento desse sigilo foram tomados com base nessa prova ilícita colhida nesse simulacro de inquérito policial. Então, ou se chega à conclusão de que a decisão de afastamento do sigilo foi tomada com base nas provas colhidas de forma ilícita no inquérito que sequer deveria ter tramitado na seção judiciária do Amazonas, ou se chega à conclusão diferente, que se quebrou o sigilo sem elemento nenhum preliminar, tão só como uma espécie de varejamento, uma espécie de fishing expedition, que é também vedada por esse tribunal. Independente disso, se faz o afastamento do sigilo, se recolhem dados brutos a propósito de movimentações financeiras na conta do deputado e na conta de seus assessores. E a partir desses dados brutos, que são submetidos exclusivamente à análise de técnicos do Ministério Público, nenhuma perícia é realizada nesse material, o Ministério Público oferece denúncia. Como pontuou a excelentíssima procuradora em sua manifestação, quando esses fatos se deram, durante o período de 99 até 2001, o deputado federal teve 35 assessores parlamentares. A investigação realizada pelos assessores do Ministério Público dizem que 17 desses 35 assessores parlamentares teriam o hábito de sacar parte de seus vencimentos em datas próximas aos recebimentos. Eu indago a Vossa Excelências, quantos desses assessores foram arrolados pelo Ministério Público como testemunhas para referendar a tese acusatória? 0. Nenhum. A denúncia confia apenas nos dados brutos e não traz um único testemunho de assessor parlamentar
para confirmar o cerne da tese acusatória, ou seja, de que haveria repasses desses assessores para o deputado federal. Ao contrário, a denúncia traz apenas duas testemunhas, que são aqueles noticiantes desafetos do parlamentar lá no Amazonas, Eliúde Bacelar e Auriberto Guedes. Pois bem, ouvidos em juízo, essas duas testemunhas se retratam cabalmente dos fatos que atribuíram ao deputado e dizem categoricamente que agiram no passado exclusivamente com base em motivação de natureza política. Peço um pouco de paciência a Vossa Excelência. Auriberto Guedes diz categoricamente: alguma vez o senhor, perguntado pelo Ministério Público, alguma vez o senhor já presenciou o deputado determinando que os secretários parlamentares entregassem parte da remuneração para o senhor Raimundo Pro Almeida? Não, não tenho conhecimento. O senhor nunca presenciou? Não, nunca. E por que no depoimento do senhor na Polícia Federal o senhor falou que tinha presenciado isso? Não, nunca presenciei, até porque eu não tinha envolvimento com folha de pagamento, essas coisas eu não tinha. Mas o senhor nunca ouviu conversa? Não. O senhor nunca ouviu, só para esclarecer, o senhor nunca ouviu falar que secretários parlamentares do gabinete do deputado Silas Câmara devolviam parte da remuneração fazendo depósitos? Não. Por que o senhor fez isso? Eu senti e fiquei com uma mágoa dele, realmente. O senhor poderia me explicar por quê? O motivo foi político, né? Porque tinha esse combinado de me auxiliar na campanha. E, no fim, eu fiquei no mar sozinho, afundei, né? Ou seja, a própria testemunha rolada pelo Ministério Público, que teria dado início a essa representação, ouvida em juízo sobre o crivo do contraditório e sobre a ameaça do crime de falso testemunho, ela se retrata cabalmente do que disse. A mesma coisa Eliúde Bacelar de Oliveira, que diz o seguinte: a respeito dos secretários parlamentares contratados pelo deputado federal, o senhor se recorda? Muitos rumores disso, porque eu não falei a verdade, aquela coisa toda, entendeu? O senhor chegou a apurar alguma coisa antes de apresentar a notícia de crime? Eu acho que esse foi o maior erro, porque eu não apurei. Então, o senhor não testemunhou pessoalmente nenhum desses fatos que foram relatados? Não, inclusive, como eu falei, meritíssimo, foi um dos erros que eu cometi, porque hoje eu estou mais maduro. Hoje acontece um negócio desse, eu ia procurar analisar, fazer levantamento. Naquela época, não. Devido ao afã, eu era muito polêmico, eu denunciei várias vezes, fiz várias denúncias. Algumas eu meti a mão pelo ralo. O senhor, então, acha que se precipitou levando adiante essas acusações sem apurar se tinha algum fundamento. Nesse caso aqui dessas pessoas, eu me precipitei. Na época, o senhor era adversário político do deputado Silas? Sim, eu era um político polêmico, gostava de polemizar mesmo, de ver o circo pegar fogo, não é? Então, essas são as testemunhas que o Ministério Público traz em suporte à acusação e que são ouvidas em juízo nesse Supremo Tribunal Federal e negam categoricamente os fatos. O assessor parlamentar do deputado, Raimundo da Silva Gomes, também apontado como a pessoa que fazia o recolhimento desse recurso dentro do gabinete, ele, em interrogatório, também desmente os fatos que ele narrou à Polícia Federal e nega categoricamente que tenha praticado qualquer tipo de recolhimento de recursos em favor do deputado. Mais que isso, como o interrogatório dele foi gravado em vídeo trazido a essa corte, para que não restasse dúvida, foi recolhida uma escritura pública declaratória em que Raimundo da Silva Gomes diz categoricamente que, na ocasião de suas declarações prestadas à Polícia Federal de Manaus, faltou com a verdade, estimulado e coagido pelo senhor Eliúde Bacelar, até então desafeto e adversário político de Silas Câmara. Portanto, excelências, não há um único testemunho, um único suporte probatório que sustente a tese do Ministério Público, afora os dados brutos coligidos a partir do afastamento de sigilo. Se o Ministério Público não cuidou, não teve o zelo de trazer a prova testemunhal em sustentação da sua tese acusatória, a defesa o fez. A defesa rolou assessores parlamentares de Silas Câmara para que viessem em juízo e dissessem, afinal, qual era a relação que tinham com o parlamentar e se, por acaso, haviam feito transferências para as contas dos parlamentares. E aqui é importante dizer que, embora o Ministério Público fale que foram identificadas evidências
de saques feitos pelos funcionários em datas próximas a seus recebimentos e que há evidências de valores depositados na conta de Silas Câmara sem origem comprovada, é importante dizer o seguinte, que prova efetiva de transferência direta de valores de assessores para Silas durante o período de 3 anos em que foram feitas as diligências, que o Ministério Público refere, de 99 a 2001, há apenas 5 transferências. 5 transferências que foram feitas das contas dos parlamentares diretamente para as contas dos deputados. E todas essas transferências em valores modestos. Essas transferências somadas não chegam a R$15 mil. Esses parlamentares, esses assessores parlamentares que fizeram essas transferências localizadas, identificáveis e que claramente são comprovadas, foram ouvidos como testemunha. E todos eles explicaram e justificaram essa movimentação a partir das relações interpessoais que acontecem normalmente entre chefe e funcionário no ambiente de gabinete, nessa troca de favores, e que seriam ou empréstimos pessoais ou teriam outra natureza, como adiantamento de despesas e coisas do gênero, mas todas elas dentro desse campo específico da troca de favores. Sérgio Câmara Lira, por exemplo, foi indagado sobre um depósito feito pelo deputado na conta dele, esclarece que era um empréstimo pessoal. Eu tive que fazer esse depósito para poder... O senhor se recorda do motivo desse empréstimo? Foi na compra de um veículo. Então, não teve nada a ver com a exigência de parte da remuneração? Não, negativo. O senhor já ouviu falar do deputado Silas Câmara exigindo parcelas de remuneração dos seus auxiliares? Nenhum, em nenhum momento. O senhor sabe dizer se alguma vez o senhor recolheu dinheiro para o senhor Raimundo Gomes? Não. Ele emprestava dinheiro e cobrava. Marcelo Amorim dos Santos, outro assessor parlamentar. Foi identificado na conta do senhor um repasse que foi transferido, o repasse de R$3 mil no dia 21 de novembro de 2001, que foi transferido para o deputado Silas. Sim, na realidade, ele havia me solicitado que eu pegasse um carro que ele havia comprado. E eu, particularmente, eu tinha batido esse carro e fiz um acordo com ele. Deu a conta, parece que na época, uns 14 mil. Eu acertei com ele que eu pagaria a parte, até porque eu não tinha condições de pagar tudo. E essa peça que se comprava do motor, pela Chevrolet, lá em Brasília, era mais barato. Então, eu enviei o dinheiro para lá para que o Mauro, que era o primeiro chefe de gabinete dele na época, comprasse e mandasse para a gente poder levar aqui na empresa que consertou o carro. O senhor sabe, eu já ouviu falar da existência de suposto esquema de funcionários do gabinete que passavam parte dos salários para o deputado? Eu desconheço. Na minha opinião, isso nunca existiu, até porque, se for averiguar, nossos salários eram muito baixos e ainda tem que dividir. Mauro Sérgio Fatureto, o senhor já ouviu falar de algum esquema de repasse de parte dos vencimentos dos funcionários parlamentares para o deputado Silas Câmara? Não. Foi encontrada uma transferência que o senhor fez para o deputado no valor de R$500. Isso foi um empréstimo que eu fiz para cobrir partes de despesas que precisava fazer. Empréstimo meu, direto com ele. José Francisco Pereira Filho. Aqui, pelo relatório, indica que o senhor transferiu no dia 21 R$ 1.600 para o deputado. Lembro, foi empréstimo pessoal do deputado. Ele emprestou esse dinheiro para mim e eu apenas devolvi o dinheiro que ele tinha me emprestado numa época em que eu fiquei aperreado. Enfim, quando a gente fica aperreado, a gente tem que... A quem a gente recorre primeiro? Ao nosso próprio chefe, né? Me emprestam dinheiro? Isso é normal, né? Você recorrer a quem está mais próximo de você, que seria o próprio chefe. E aí, depois, você tem que devolver o dinheiro. Era comum que os parlamentares depositassem dinheiro na conta do deputado, os secretários? Não, não era comum que depositasse. Era comum que a gente ficasse, se algum dos secretários ficasse aperreado, ficasse em condições desfavoráveis em relação a dinheiro, era comum a gente pedir empréstimos ao deputado. Ainda arremata, é comum você pedir empréstimo ao patrão. Portanto, ao contrário do Ministério Público, a defesa trouxe prova testemunhal ao juízo dos próprios funcionários Rogério Marcolino, advogado. Que negam categoricamente a prática que é atribuída ao deputado. Mais ainda, a defesa trouxe provas de que... Ministros julgam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos. Ação penal 864. Procuradoria contra Silas Câmara. Eram, na verdade, práticas corriqueiras e não algo que chamasse atenção. E são, novamente, os próprios assessores parlamentares quem dizem. Sérgio Câmara, o senhor costumava, logo depois que recebia o salário, sacar em espécie dinheiro ou o senhor costumava pagar suas contas indo ao banco? Ou o senhor tinha que sacar o dinheiro? Essa pergunta é do Ministério Público.
Eu sacava o dinheiro, pagava minhas contas. Era débito automático relacionado à Vivo. Algumas delas pessoais, depois utilizava para... Foi detectado aqui que, em várias ocasiões, logo depois que o senhor recebia o crédito do salário, o senhor tirava quase toda a quantia. Tirava da conta, era costume. Usava esse dinheiro para despesas pessoais. Maria Goretti, outra funcionária de gabinete. Nos autos constam que a senhora realizava saques de dinheiro depois de receber seus próprios vencimentos na sua conta. Poderia explicar por quê? Porque eu precisava. Eu estava separado do meu esposo, não tinha ajuda dele, eu também tinha que mandar esse dinheiro para minha mãe, que morava no Nordeste, eu precisava para manter meu filho também, que estudava, era só o que eu tinha, meu salário tinha que sacar. Mauro Sérgio Faturedo. O senhor teria sacado a integralidade dos seus vencimentos. Isso foi uma prática também que se observou em relação ao padrão que se observou em relação a alguns outros assessores parlamentares. Eu queria saber se isso é uma coisa comum. Quem pergunta é o Ministério Público. Olha, eu tenho essa prática comum, até hoje, inclusive. Como o salário não era muito alto, muitas das vezes as pessoas comentavam que, quando recebiam o pagamento, já estava tudo comprometido. A gente tinha conhecimento que, sim, muitas pessoas tinham esse costume. Portanto, Excelência, querer atribuir os saques em espécie realizados nas contas dos assessores parlamentares a depósitos feitos na conta do deputado é tão só uma pura ilação, que não encontra comprovação no testemunho dos autos e, ao contrário, que é desmentida pelos próprios secretários parlamentares que explicam que efetivamente sacavam esse dinheiro para pagamento de suas contas pessoais. E aqui é preciso lembrar duas coisas. Nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás não existia PIX, o uso de cartão de débito não era disseminado no comércio, ou seja, era comum que as pessoas, de fato, quando recebessem seus vencimentos, e aqui são vencimentos parcos, já tivessem seu salário completamente comprometido. Era usual, nesses casos, que a pessoa levasse na boca do caixa as contas que tinham para pagar, conta de luz, conta de água, conta de colégio, e pagasse isso na boca do saque. E esse pagamento feito na boca do saque, ele é contabilizado pelo banco como saque, esse pagamento feito na boca do caixa. Portanto, há explicação para as retiradas feitas pelos funcionários e há negativa de que existisse o repasse de valores. De outro lado, Silas justifica os depósitos sem origem comprovadas feitos na sua conta a partir de salas comerciais que ele tinha em Manaus e que ele locava de maneira informal para alguns inquilinos. Ele traz declaração de inquilinos que confirmam esse pagamento e de uma espécie de corretor de imóveis, administrador, que fazia esses recolhimentos lá na localidade. É claro, diz o Ministério Público, ora, esses empréstimos feitos a funcionários não têm uma comprovação documental afora o testemunho dos assessores. Excelência, nós estamos falando de valores miúdos, nós estamos falando de R$3.000, R$2.000, R$5.000, valores que são emprestados e devolvidos no mesmo exercício. Imaginar que o deputado fosse fazer escritura pública ou contrato de empréstimo para essa modalidade de valor, ou que fosse, a cada exercício, lançar na sua declaração de imposto de renda que houve um empréstimo que já foi quitado no próprio exercício, é que um formalismo que não é compatível com a vida real. Isso simplesmente não acontece. Então, quer dizer, a prova que o deputado traz é o testemunho dos seus próprios funcionários. Pois bem, voltando aos dados brutos relacionados a afastamento de sigilo bancário, e aí voltando à história que nós temos, vamos voltar aos números. São 35 assessores parlamentares durante um período de 3 anos. Então, seriam 35 parlamentares. Se existisse, de fato, o esquema imaginado pelo Ministério Público, seriam 35 assessores parlamentares que, durante 36 meses, teriam repassado parte de seus vencimentos aos deputados. Isso não existe. O próprio levantamento feito pela análise do Ministério Público aponta que apenas 17 desses assessores faziam saques próximos à data dos vencimentos. Mas, mais que isso, se você for olhar o detalhamento do relatório de análise feito pelos assessores do Ministério Público, você vai ver que desses 17 funcionários, só há suspeita de valores coincidentes entre datas e números com valores assemelhados em relação a 9 funcionários. Ministros julgam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos. Ação penal 864, PGR contra Silas Câmara. Há apenas a suspeita de que poderia ter havido, ao longo desses 36 meses, não mais
do que 11 repasses que não são, de maneira alguma, sistemáticos, não são em datas coincidentes, não são feitos a todo mês, são feitos com um longo intervalo de tempo, ou seja, tudo a demonstrar que não existia um esquema sistemático, ou o que se convencionou chamar de operação de rachadinha ou esquema de rachadinha. Isso simplesmente não existiu. Como eu disse, toda essa prova, esses dados brutos colhidos a partir do afastamento do sigilo bancário, esses dados foram analisados exclusivamente por agentes do próprio Ministério Público. Ao contrário do que requer o artigo 158 do Código de Processo Penal, esse material jamais foi submetido a uma perícia. E a necessidade dessa perícia, quem enfatiza não é a defesa. Quem requereu que esses elementos fossem submetidos à prova pericial foi a própria Procuradoria-Geral da República. E está aqui, ó, pedido da Procuradoria-Geral da República. Pedido da, então, subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, de 9 de maio de 2011. Pede ainda que seja autorizada a realização de perícia para analisar a documentação bancária obtida com a quebra de sigilo. Essa perícia jamais foi realizada e esse processo carece de uma prova pericial que examinasse esses elementos a fim de comprovar a tese sustentada pelo Ministério Público e por seus assessores. Isso nunca existiu. Me parece que, no caso, Excelências, que tudo conduz, ainda sem entrar na questão da tipicidade do crime ou não, mas analisando o material probatório aqui trazido, o que fica evidente é que não há provas suficientes no que se foi colhido até aqui para se formar, com a segurança necessária do direito penal, um juízo condenatório em relação a Silas Câmara. Existe um caso que foi julgado aqui, nesse próprio Supremo Tribunal Federal, um precedente, que é a ação penal 528 do Distrito Federal, julgamento no dia 12 de junho de 2018, foi relator o excelentíssimo ministro Edson Fachin, e que me parece que se assemelha como luva a esse caso. E a conclusão da Corte naquela ocasião, da segunda turma, foi que o acervo probatório é insuficiente, o ônus da prova, incumbência do Ministério Público Federal, ausência de corroboração. A denúncia descreve esquema de desvios em proveito próprio dos recursos públicos da Câmara dos Deputados, destinados à contratação de assessores parlamentares. A ausência de inequívoca comprovação de que os assessores parlamentares efetivamente repassaram a remuneração ao deputado federal por intermédio de seu irmão. As provas orais colhidas nos autos se mostram insubsistentes para caracterizar o cometimento dos crimes noticiados na incoativa, sobretudo quando cotejados com laudo pericial e documentos requisitados. Princípio do indúbio pro réu, tendo em conta que a prova contida nos autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Ora, como já decidido também por essa Corte, no habeas corpus 164493, em que foi relator... Na pauta, a ação penal 864, Procuradoria-Geral da República contra Silas Câmara. Em relação à acusação. Somente se houver comprovação, além de qualquer dúvida razoável, é que se autoriza o sancionamento. E mais, conforme diz a melhor doutrina de Gustavo Badaró, não poderá o julgador, e isso é relevante, no caso em que haja provas produzidas em contraditório judicial em um sentido e elementos colhidos no inquérito em sentido oposto, escolher essa versão e, com base nela, condenar o acusado. É exatamente o que acontece aqui nesse processo. Nós temos dados brutos e objetivos de movimentação financeira, que precisam ser interpretados. Você pode escolher interpretá-los à luz do que foi colhido no inquérito policial írrito ou na prova produzida sob o crivo do contraditório em âmbito judicial. Lá, os desafetos de Silas Câmara disseram uma coisa, em juízo, disseram outra. Lá, os assessores parlamentares não foram ouvidos. Em juízo, foram ouvidos por instâncias da defesa e negaram os fatos relatados pela acusação. Então, para se interpretar esses dados brutos, você não pode convenientemente escolher aqueles relatos do inquérito e desprezar toda a prova produzida em juízo de forma regular e sobre o crivo do contraditório. Mas é isso que pretende o Ministério Público quando postula a condenação de Silas Câmara. Não fora bastante essas circunstâncias, é importante destacar que esses fatos foram levados, além de terem sido trazidos a conhecimento do Judiciário, foram levados também como representação disciplinar à Câmara dos Deputados e como ação de improbidade administrativa movida contra Silas Câmara. A representação levada à Câmara dos Deputados foi arquivada em 16 de setembro de 2009
pela mesa diretora da Câmara, por falta de qualquer evidência de que o deputado tivesse descumprido qualquer norma específica da Casa. E mais, a ação de improbidade administrativa, proposta contra o deputado, também foi julgado improcedente, ele foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região por duplo argumento. E o primeiro argumento foi justamente pela falta de provas que a defesa sustentou aqui. E as provas da ação de improbidade administrativa, é importante que se diga, são as mesmas provas desse inquérito policial e dessa inquérito judicial que correu aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive os relatórios de análise do Ministério Público, que foram utilizados como prova emprestada. Na ocasião, o tribunal entendeu que não existe demonstração aceitável, valores e periodicidade, sequer com base no inquérito, de que, ao longo dos seus vínculos funcionais, tivessem os assessores parlamentares repassado com regularidade parte dos salários ao parlamentar, como a fiança inicial e a sentença. Então, esse foi um dos fundamentos da decisão que julgou improcedente a ação de improbidade. Mas não foi só. A ação de improbidade foi mais além e disse o seguinte, e aí é uma questão que já de respeito especificamente ao crime de peculato, sustenta o acordo de improbidade que não haveria peculato porque não havia lesão aos cofres públicos, mesmo que, porventura, fosse verdadeira a tese aventada pela acusação. Porque, uma vez que os recursos teriam ingressado no patrimônio pessoal dos assessores, ainda que eles tivessem feito esses repasses, seriam repasses no âmbito particular e não seriam mais recursos públicos que teriam sido repassados ao parlamentar, o que tiraria a elementar do tipo do peculato, que seria o prejuízo ao erário. A defesa nem vai se estender muito nessa questão, porque a defesa reconhece que esse Supremo Tribunal Federal tem, a propósito dessa questão específica, um entendimento diferente. E nem pretende aqui também a defesa querer vincular a decisão do Supremo Tribunal a uma decisão de uma corte inferior, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas o que a defesa pontua é o seguinte, é sabido por todos nós, desde os bancos da faculdade, que o direito penal visa preservar aquele mínimo ético, visa reprovar com a sanção penal aquele mínimo ético que merece uma sanção mais dura. Ora, se esses mesmos fatos que são atribuídos a Silas Câmara foram examinados dentro do contexto do procedimento disciplinar na Câmara dos Deputados e não se entendeu que ele fosse merecedor de qualquer sanção, se eles forem examinados no juízo cível em ação de improbidade, que requer um estándar probatório muito menor que a ação penal, e se entendeu que não havia prova suficiente para lhe impor qualquer tipo de punição, não será no juízo penal que se há de querer puni-lo. Me parece que há aqui uma supervalorização do direito penal e, mais que isso, um evidente desequilíbrio no sopesamento das provas produzidas pela acusação e das provas trazidas pela defesa. Por fim, e a defesa poderia já encerrar por aqui, não houvesse esse processo iniciado num julgamento virtual em que já foram proferidos 2 votos e 2 votos condenatórios, inclusive com indicação de dosimetria da pena, a defesa não pode se abster de também enfrentar a questão da dosimetria. O crime de peculato tem pena de 2 a 12 anos de reclusão. A pena base sugerida pelo relator para esse caso concreto é de 4 anos e 6 meses de reclusão, mais que o dobro da pena mínima prevista para o delito. E o argumento de Sua Excelência para propor o aumento da pena base, além do mínimo legal, se dá com base em 2 circunstâncias tidas como desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal. Uma delas é a suposta maior culpabilidade do agente, porque, não obstante o crime de peculato seja um crime próprio de funcionário público, e isso já seja uma elementar do tipo penal, entende o excelentíssimo relator que o fato dele exercer uma função de maior destaque como parlamentar faria com que sua culpabilidade fosse valorada de uma maneira mais grave, daí, por isso, o aumento da pena. A defesa também não concorda com esse argumento, acha que essa questão dele ser parlamentar ou não, ela já é compensada por outras questões, por penas acessórias que já são impostas ao parlamentar na hipótese de condenação, que é a própria causa de ineligibilidade, eventual perda do mandato, que, portanto, não se justifica só com base nisso se aumentar a pena base por conta de uma maior culpabilidade. E o outro argumento, e talvez esse seja o mais curioso, é que Sua Excelência entende
que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias em que cometido o delito, porque o esquema de desvio de dinheiro público destinado ao pagamento dos salários dos servidores implicaria em que vários dos seus funcionários ficassem com quantias irrisórias ao fim de cada mês. Primeiro, não há demonstração dessa transferência sistemática todo mês por parte de todos os funcionários. Segundo, não há como querer entender como consequência do crime em desfavor do recorrente o suposto fato dos funcionários terem concorrido, de alguma maneira, com o repasse dos recursos e ficado com uma quantia menor, porque o crime não existiria se não houvesse o conluio desses funcionários. Na verdade, a se admitir como verdadeira a hipótese do Ministério Público, faltariam nessa ação penal outros 35 réus. Ministros julgam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos, ação penal 864. Tanto é que o próprio voto proposto em determinada passagem diz o seguinte: considerando-se que os parlamentares assentiram em repassar os valores ao parlamentar, a hipótese não seria, a meu ver, de subtração, mas sim de peculato desvio. Então, se há esse conluio, você não pode, em desfavor do deputado, aumentar a pena sob o argumento de que aqueles com quem ele se conluiou teriam sido desfavorecidos pela prática do ilícito. Então, a defesa entende que a pena, se porventura prevaleceu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, contra o qual a defesa se opõe veementemente, porque não vê elementos nos autos para condenação, ainda que prevalecesse o decreto condenatório, a defesa entende que a pena deveria ser ajustada para a realidade do caso concreto, principalmente levando-se em conta que nós estamos tratando de fatos, repita-se, que aconteceram há 20 anos atrás, quando o deputado exerceu o seu primeiro mandato parlamentar. Então, ainda que, porventura, fossem verdadeiros esses fatos que são atribuídos a Silas Câmara, que ele tivesse efetivamente praticado esses fatos 20 anos atrás, eu volto a repetir, depois desse primeiro mandato, Silas Câmara já foi reeleito por 6 vezes. Exerceu a legislatura com dignidade e de forma correta com seus representados, tanto é que o reconduziram sucessivamente. Não há, nesses 20 anos, nada que possa ser apontado que desabone a sua atuação parlamentar. Embora, nos últimos anos, o Congresso Nacional tenha sido alvo de várias investigações, com ou sem razão, não vou entrar aqui no mérito dessa questão, em procedimentos que se tornaram emblemáticos e que foram rotulados pela mídia, Silas Câmara não foi envolvido em nada, não foi investigado em nada. Ou seja, ainda que porventura se entenda que ele agiu mal há 20 anos atrás, é também forçoso reconhecer que de lá para cá ele teria se emendado e teria agido de maneira correta. E isso, embora não se possa pedir que isso seja considerado propriamente uma atenuante genérica, porque a ninguém pode beneficiar o simples fato de agir em conformidade com a lei, ou de ser um cidadão correto, ou de ser um cidadão justo, mas é óbvio que isso deve ser sopesado quando se avalia a necessidade de se impor uma pena restritiva de liberdade a Silas Câmara que seja compatível não só com os fatos específicos que são atribuídos a ele na ação penal, mas também com o grau de culpabilidade e o grau de periculosidade efetiva que Silas Câmara hoje representa. Isso não pode fugir da cabeça dos julgadores. Então, Excelências, são essas as ponderações que a defesa gostaria de trazer a Vossa Excelência no julgamento de hoje, agradecendo imensamente a atenção que foi dispensada a esse advogado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Rogério Marcolini. Passo a palavra ao eminente relator. Me ouve, ministro Luiz Roberto? Mas nós não estamos ouvindo Vossa Excelência. Deve ser problema do áudio. Pois não. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência uma vez mais. Cumprimento a doutora Lindora Araújo, que esteve... Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Procuradoria-Geral da República e cumprimento o ilustre advogado, doutor Rogério Marcolini, que esteve na tribuna fazendo bela defesa técnica. Na pauta ação penal 864, ministros julgam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos. PGR contra Silas Câmara. Que foram invocadas pelo ilustre advogado quando estava na tribuna e na peça de defesa técnica. A primeira
dessas alegações preliminares seria a da ausência de competência do Supremo Tribunal Federal. Eu estou rejeitando a preliminar, nós entendemos no julgamento da QO 936 que a competência do Supremo por prerrogativa de função se estabeleceria nos casos de fatos praticados no cargo e em razão do cargo, e tipicamente me parece ter sido essa hipótese aqui. Os fatos foram praticados entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001. O réu, na ocasião, era deputado federal, foi reeleito sucessivas vezes, continua a ser deputado federal, foi reeleito, inclusive. Ministro, pausa, fale e bebe água. Nas últimas eleições, de modo que está bem caracterizada a competência do Supremo Tribunal Federal nessa hipótese. Tampouco me parece ser o caso de nulidade pelo fato de o processo ter se iniciado perante juízo de primeiro grau, quando da ocorrência da instauração do inquérito policial. As medidas realizadas pela Polícia Federal sob supervisão do juiz de primeiro grau consistiram apenas na juntada de documentos e na tomada de depoimentos. Não foi executada nenhuma diligência submetida à reserva de jurisdição, nem tampouco foi proferida nenhuma decisão pelo juiz de primeiro grau. Portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que vícios do inquérito não implicam nulidade da ação penal. Essa é uma jurisprudência pacífica. Eu estou lendo, presidente, apenas um resumo do meu voto. O meu voto tem 30 páginas. Eu já havia votado no plenário virtual, portanto, é um voto que está acessível a todos os colegas que tiveram a oportunidade de vê-lo. Já houve até acompanhamento do meu voto. O próprio advogado teve a oportunidade de ler e até de procurar rebater algumas das posições assumidas no meu voto. De modo que eu estou votando de uma maneira resumida e breve, porque os colegas já conhecem a minha posição e a dinâmica dos fatos foi bem exposta pela eminente Procuradora-Geral da República da tribuna. Portanto, não houve nenhum ato decisório relevante, aliás, não houve nenhum ato decisório praticado pelo juiz incompetente, foi declinada a competência para o Supremo Tribunal Federal e as decisões sujeitas à reserva de jurisdição foram tomadas ou pelo ministro Joaquim Barbosa, que era o relator original, ou por mim mesmo, de modo que eu penso que não há nenhuma razão na linha da jurisprudência do Supremo para considerar qualquer tipo de nulidade. Eu sigo ainda rejeitando a terceira e última preliminar, a de que não teria havido exame de corpo de delito. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito ele é necessário para as infrações que deixam vestígios. Aqui, a análise da movimentação financeira do acusado e dos servidores, em contejo com os depoimentos que foram prestados, permite averiguar e constatar a procedência da hipótese acusatória. O exame de corpo de delito é uma análise feita por pessoas com conhecimentos técnicos ou científicos, peritos, sobre os vestígios materiais deixados pela infração penal para comprovação da materialidade e autoria do delito, meio de obtenção de prova quando necessária a prova técnica para a comprovação dessa materialidade. No caso dos autos, a existência do fato é comprovada, aliás, a saciedade pelo relatório que foi trazido pelo Ministério Público ao examinar os sucessivos saques e depósitos entre as contas das pessoas envolvidas, tudo muitíssimo bem documentado num esquema bastante óbvio, com todas as vênias de uma rachadinha nos moldes mais convencionais e tradicionais. Portanto, não seria o caso, tampouco, eu assim penso, de se realizar este exame de corpo de delito. E por essa razão, presidente, eu passo diretamente ao mérito
sempre com a brevidade que se impõe nessas circunstâncias, embora com a análise necessária para demonstrar o argumento que eu aqui sustento. É imputada ao acusado a prática de peculato, ou seja, desvio de dinheiro público, por meio de 2 conjuntos de condutas. O primeiro, o réu teria desviado em proveito próprio recursos públicos da Câmara dos Deputados destinados ao pagamento de assessores parlamentares no período de 2 anos, entre janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Essa é a primeira imputação. A segunda imputação é a de que o acusado teria nomeado servidores públicos como servidores públicos empregados particulares que continuaram a prestar somente serviços de natureza privada. Portanto, que ele teria nomeado para cargos de servidor público na verdade, empregados privados que continuaram a atendê-lo na sua própria residência. O modus operandi nessa operação, sempre com a brevidade que se impõe, é que em datas imediatamente subsequentes ao aporte dos vencimentos nas contas dos assessores, tanto feito o depósito do salário, da remuneração na conta dos assessores, imediatamente eram realizados sucessivos saques e, em seguida, ocorriam depósitos em dinheiro nas contas de titularidade do parlamentar, Silas Câmara, ou do seu secretário, Raimundo da Silva Gomes, que era o responsável por arrecadar os valores e pagar contas do deputado, sendo que eventuais saldos eram depositados na conta do parlamentar. Eu já adianto, presidente, eu estou julgando precedente a acusação relativamente à primeira imputação, a de que houve o desvio em proveito próprio de recursos da Câmara dos Deputados, e estou, no entanto, julgando improcedente o pedido em relação à segunda imputação, de que ele teria nomeado para cargos públicos servidores que, na verdade, funcionavam como empregados privados, porque fiquei com uma dúvida razoável à luz dos depoimentos se efetivamente foi isso que aconteceu, e em seguida vou expor as minhas razões. Mas quanto ao primeiro delito, não há nenhuma dúvida, não apenas pelo conjunto robusto dos depoimentos prestados na fase do inquérito, e que, ainda que depois viessem a ser retratados, foram integralmente corroborados por todos os elementos da investigação da movimentação financeira, correspondendo com rigor ao que havia sido veiculado nos depoimentos prestados na fase inicial. Veja aqui, na prova testemunhal, Raimundo da Silva Gomes, que era o corréu aqui e ex-secretário parlamentar do réu, e que foi também denunciado pelo recolhimento desses valores. No caso dele, eu fiz a cisão do processo e ele está, o dele, tramitando em primeiro grau de jurisdição. Mas Raimundo da Silva Gomes, no depoimento prestado na fase investigativa, relatou textualmente que, aspas, era constante a exigência de que os demais secretários parlamentares entregassem parte ou até mesmo a totalidade de sua remuneração, fecho aspas, e que ele próprio recolhia os valores por ordem de Silas Câmara a fim de pagar contas do deputado, sendo que eventuais saldos eram depositados na conta do parlamentar. E eu tenho isso transcrito no meu voto no parágrafo 14. E, ademais, Auriberto Guedes de Lima, no depoimento prestado na fase investigativa, disse ter presenciado quando Silas Câmara determinava que seus secretários particulares entregassem parcelas da remuneração para Raimundo. Em juízo, é verdade,
ele alterou essa versão para dizer nunca ter ouvido dizer a respeito do desvio de valores. Esses depoimentos prestados na fase de investigação seriam insuficientes por si sós para comprovar a responsabilidade do acusado. Isso se isoladamente considerados, à luz do que diz o artigo 155 do Código de Processo Penal. Contudo, as provas produzidas na fase do contraditório judicial, acrescida das que foram produzidas nas cautelares, corroboram as declarações e auxiliam na confirmação da hipótese acusatória. Ou seja, existem inúmeras outras provas para além dos depoimentos prestados na fase investigativa que corroboram a hipótese da acusação, a hipótese do desvio de dinheiro, a hipótese de que o salário dos assessores parlamentares era, logo em seguida ao depósito na conta deles, retirado por saque em espécie e transmitido ou diretamente para a conta do parlamentar ou para a conta do seu secretário, que era quem pagava as suas despesas, como os depoimentos confirmam. Portanto, provas judicializadas que corroboram os depoimentos da fase do inquérito. A primeira, a listagem dos servidores lotados no gabinete do réu no período de janeiro de 99 a maio de 2001, requerida pelo Procurador-Geral da República à Câmara, com os dados bancários e valores creditados nas respectivas contas. A informação obtida junto à Assembleia Legislativa do Amazonas, evidenciando que José Francisco Pereira Filho e Marcelo Amorim dos Santos ocuparam simultaneamente cargos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, 2 desses assessores parlamentares que foram nomeados para cargos na Câmara dos Deputados e cujos salários eram sacados, servidores na Assembleia Legislativa do Estado do Cuidade, eles não poderiam estar nos lugares ao mesmo tempo e, portanto, os depósitos eram apenas para que se pudesse fazer o saque para repassar ao deputado ou a mando do deputado. O afastamento, a outra prova, dos sigilos bancários autorizados pelo ministro Joaquim Barbosa, cujos dados foram analisados pela Assessoria de Análise e Pesquisa da Procuradoria-Geral da República e que concluiu no seu relatório que tudo o que havia sido afirmado na fase investigativa era corroborado pelas transações financeiras. E eu, mais abaixo, transcrevo especificamente as conclusões desse relatório que foi feito, como disse, pela Assessoria de Análise da Procuradoria-Geral da República. Há uma longa transcrição, os colegas que tenham interesse, ela se encontra a partir da página 7 do meu voto, do voto integral que foi junto. Ainda corroboram os depoimentos da fase investigativa a análise realizada pela assessoria da Procuradoria-Geral da República em relação à movimentação financeira de Raimundo da Silva Gomes, que permitiu concluir que, no período, ele recebeu vencimento no valor de R$ 22.532,49. Mas a sua conta, ele recebia 22 mil, mas a sua conta foi beneficiária do valor total de R$ 77.444, somente em depósitos eletrônicos e em dinheiro, o que corresponde a mais de 3 vezes o total líquido de suas remunerações. Mas esses valores que entraram na conta de Raimundo, o secretário do parlamentar, não permaneceram lá. No mesmo período, houve
houve um débito de R$ 96.522,35 na sua conta de titularidade. Portanto, foi o que os outros depositaram, mais o dele próprio. As movimentações permitem concluir que a conta de Raimundo não era utilizada somente para o recebimento da sua própria remuneração, mas era utilizada especialmente como centro de captação dos valores de terceiros não identificados e repasse do dinheiro mediante saques em espécie ou pagamento de despesas alheias. Tudo isso descrito em minúcia no relatório que se encontra nos itens 24 e 25 do voto que foi devidamente distribuído. E aqui eu faço uma observação que considero importante. Esses fatos, como observou o ilustre advogado da tribuna, eles ocorreram há 20 anos atrás. De modo que há 20 anos atrás, hoje R$ 96 mil não é uma miudeza qualquer, mas há 20 anos atrás, R$ 96 mil, praticamente R$ 100 mil, que transitaram na conta do deputado, era um valor expressivamente maior do que esse que nós estamos considerando aqui. Portanto, nós não estamos falando de R$ 100 mil em valores de hoje. Possivelmente estamos falando de muitas vezes R$ 100 mil se nós atualizássemos para os valores contemporâneos. E ainda corroboram também o que se apurou na fase investigativa, a análise realizada pela assessoria da Procuradoria-Geral da República em relação à movimentação financeira do próprio deputado federal, que permitiu concluir que ele foi destinatário de diversos depósitos efetuados por pessoas não identificadas no período delimitado pela acusação. Recebeu alguns depósitos realizados nominalmente por seus secretários parlamentares e, somando os valores creditados nas duas contas do acusado, provenientes de seus assessores ou de depósitos não identificados, chegou-se ao montante de R$ 248.205,93. Sempre lembrando que estamos falando de valores de 20 anos atrás, cerca de R$ 250 mil há 20 anos atrás, era uma quantia bastante expressiva. Seguindo ainda na análise realizada pela Assessoria de Análise e Pesquisa da Procuradoria-Geral da República em relação à movimentação financeira dos 17 secretários parlamentares, a análise constatou que, logo após o recebimento da remuneração, eles realizavam saques correspondentes a praticamente a totalidade do seu salário e, como visto, depois depositavam ou na conta de Raimundo, ou na secretário, ou na conta do próprio parlamentar. E, portanto, na minha visão, me parece fora de dúvida que esse conjunto de provas mostra-se suficientemente convincente para demonstrar que o acusado efetivamente desviou em proveito próprio parcelas das remunerações dos seus secretários. Ministros julgam ação contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos. Ação penal 864. Procuradoria-Geral da República contra Silas Câmara. Relator é o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. A defesa alega que os depósitos na conta do acusado correspondiam à quitação de empréstimos concedidos aos servidores pelo parlamentar e também ao pagamento de aluguéis de imóveis de propriedade do parlamentar. Tanto que os depósitos seriam de empréstimos concedidos aos próprios assessores parlamentares, aos 17 assessores parlamentares, era um banco privado, e, ademais, ao pagamento de aluguéis de imóveis de propriedade do parlamentar. E ele argumenta ainda que teria sido absolvido na ação de improbidade administrativa. Todas as vezes, eu penso que as teses de defesa não se sustentam. Em primeiro lugar, no tocante aos empréstimos concedidos aos servidores pelo parlamentar. Embora nos depoimentos prestados em juízo, alguns dos depoentes tenham afirmado nesse sentido de recebimento de empréstimo,
A verdade é que não há contrato que formalize os supostos empréstimos. E alguém dirá, bom, mas empréstimo entre pessoas próximas não precisava de um contrato. Ainda que se conceda isso, não há prova da movimentação financeira do réu para a conta dos assessores, para as contas dos assessores que teriam recebido os empréstimos. Nem tampouco qualquer comprovação por parte desses secretários que efetivamente tivessem recebido aquele dinheiro. Ademais, não há prova de que os empréstimos tenham sido declarados pelo réu ou por seus assessores à Receita Federal. Portanto, nem quem emprestou, nem as mais de uma dezena de pessoas que teriam recebido o empréstimo, ninguém declarou na sua declaração de ajuste à Receita Federal que tivesse recebido aquele empréstimo. E uma das testemunhas, mesmo em juízo, reconheceu ter recebido valores repassados por outros secretários para o pagamento de despesas do acusado. E aqui, embora se procure atribuir a Raimundo da Silva Gomes a prática de agiotagem, como se ele é que fosse quem estivesse emprestando o dinheiro, a alegação tampouco se sustenta. Nenhuma testemunha afirmou ter tomado esses empréstimos de Raimundo, não há documentos que comprovem as transações e a alegação conflita com a tese defensiva de que era o próprio réu que emprestava dinheiro sem cobrar juros dos seus funcionários. Portanto, a afirmação defensiva de que o parlamentar fazia empréstimos aos seus 17 assessores parlamentares e que esses pagamentos eram a restituição desses empréstimos não se sustenta em nenhum outro elemento que não uma afirmação sem comprovação e, cá para nós, sem plausibilidade. Em segundo lugar, a alegação de que eram dinheiros recebidos como pagamento de aluguéis de imóveis de propriedade do parlamentar. O acusado diz ser proprietário de um prédio com 64 salas em Manaus, sendo que os inquilinos pagavam de R$ 1.500 a R$ 4.500 por conjunto de sala. Os valores seriam pagos ao corretor de nome Joaquim, que supostamente os entregava em dinheiro aos familiares do acusado, os quais, por sua vez, depositavam parcelas desses valores na conta do acusado. A versão, além de fantasiosa, não se sustenta, pois as declarações de Joaquim Caetano Fernandes e Raimundo Nonato Marreiros de Oliveira não desfazem as conclusões das movimentações financeiras já documentadas. Não foi juntado nenhum contrato de locação. Portanto, nenhuma das 64 salas alugadas tinha um contrato de locação que justificasse aqueles pagamentos estranhamente feitos em espécie, não ao próprio proprietário, mas aos seus familiares, que então iam ao banco e depositavam na conta ou do parlamentar ou do seu secretário. Não é minimamente razoável essa história, sendo que não há nenhum documento de locação, nenhuma prova de que esses familiares tenham feito o depósito e tenham minimamente guardado o comprovante, e tampouco esses familiares que teriam feito essas operações foram arrolados como testemunhas. Eles nunca compareceram para dizer que isso efetivamente pudesse ter ocorrido. Portanto, não me parece comprovada nem plausível a versão quer do empréstimo, quer a do recebimento de aluguéis. E, por fim, presidente, a absolvição na ação de improbidade, nós temos jurisprudência pacífica, que são entendimentos, são instâncias totalmente diferentes, a administrativa e a penal, sendo certo que a própria tese de absolvição não corresponde à jurisprudência dominante. Lá no TRF1 se entendeu, aspas, os respectivos vencimentos, uma vez creditados em suas contas bancárias, constituem recursos privados à livre disposição dos seus titulares. Fecho aspas. Não cabe sustentar
que os recursos creditados nas contas bancárias constituam recursos privados. São recursos que saem dos cofres públicos e, de acordo com o esquema narrado e comprovado, a destinação à conta do réu já era prevista anteriormente. A pessoa já era contratada para participar desse esquema. Assim, o trânsito na conta dos assessores era uma mera passagem para o seu destinatário final. Chego, portanto, à capitulação dos fatos. Estou comprovado que o réu, valendo-se do cargo de deputado federal, desviou valores destinados ao pagamento de assessores parlamentares em proveito próprio. A conduta foi capitulada pela PGR no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, que tem a seguinte dicção: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é a reclusão de 2 a 12 anos e multa. E o parágrafo 1º dispõe: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. É o que diz o dispositivo legal. Entretanto, digo eu, presidente, considerando-se que os parlamentares assentiram em repassar os valores ao parlamentar, a hipótese não seria, a meu ver, de subtração, como previsto no parágrafo 1º do artigo 312, que traduz a noção de retirar algo da posse de outrem contra a sua vontade. No voto, mais alongado, destaca-se ser mais adequado o enquadramento na figura do peculato desvio, tipificada na parte final do caput do artigo 312. Com efeito, o parlamentar, por meio de acerto com seus secretários, destinou a finalidade diversa e em proveito próprio, isto é, desviou o dinheiro de que tinha a posse em razão do cargo público por ele titulado. Por possuir a prerrogativa de nomear e exonerar os secretários, o acusado tinha, ao fim e ao cabo, disponibilidade sobre o destino dos salários destes servidores. Portanto, presidente, parece-me fora de dúvida, presidente e ilustres colegas, que aqui está claramente configurada a prática do peculato desvio, a rachadinha generalizadamente praticada em muitas partes do país, em casas legislativas, e que claramente constitui uma prática moral e legalmente ilegítima. Quanto à segunda imputação, presidente, serei bastante breve, porque aqui eu estou absolvendo o acusado. A hipótese, de acordo com a denúncia, é a seguinte: os servidores Maria Gorete Aguiar Gomes, José de Oliveira Dantas e Roberto Souza da Silva não prestavam efetivos serviços no gabinete parlamentar, mas seriam... Na pautação penal 864, PGR contra Silas Câmara. ...de serviços gerais e motorista do acusado. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a diferenciação do ponto de vista da adequação típica, ou seja, da criminalização ou não, diferenciaram-se duas condutas. A primeira, usar funcionário público em atividade privada. E a segunda, usar a administração pública para o pagamento de empregado particular. Somente a segunda, na linha da jurisprudência do tribunal, configura o crime de peculato. Em respeito ao princípio da legalidade, reconheço que a prestação de serviços eventuais de interesse particular não se enquadra formalmente na figura típica do artigo 312 do Código Penal, é o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Não há prova documental desse fato. A acusação de que os servidores Maria Gorete, José e Roberto não prestavam nenhum tipo de serviço ao gabinete do deputado está fundada unicamente na prova testemunhal, que me pareceu insuficiente porque o acusado e os 3 servidores negam os fatos e o conjunto da prova testemunhal permite concluir que existe plausibilidade
na hipótese de que, mesmo após a nomeação, Maria Goretti, José de Oliveira Dantas e Roberto Souza da Silva tenham continuado a prestar exclusivamente serviços de natureza privada ao acusado. Contudo, a falta de outros elementos materiais, não é viável, a meu ver, a condenação baseada unicamente em declaração tão contraditória entre si. O quadro, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Silas Câmara nas penas combinadas no artigo 312, caput, parte final do Código Penal, por diversas vezes em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. E aí, presidente, na fixação da pena, eu disse o seguinte, e aqui concluirei o meu voto. A pena combinada ao crime de peculato é de reclusão de 2 a 12 anos, tanto um largo espectro, e multa, de acordo com o artigo 312 do Código Penal. Esse parâmetro largo visa justamente a permitir ao Poder Judiciário diferenciar, dentro do espectro de condutas que tipificam o delito, as ofensas menos graves daquelas mais repugnantes à administração pública. Consideradas as circunstâncias de que cuida o artigo 59 do Código Penal, reconheço, no caso sob exame, o maior grau de culpabilidade da conduta, na medida em que o crime foi praticado por deputado federal, titular de mandato eletivo do mais alto escalão da República. Se a qualidade de funcionário público é inerente ao tipo penal, é evidente que, quando cometido por parlamentar federal em exercício abusivo de suas funções, o delito merece ser apenado mais severamente. Em outras palavras, para citar o nosso saudoso e querido ministro Teori Zavascki, abro aspas, quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os servidores públicos, fecho aspas. Além disso, embora recém-chegado à Câmara dos Deputados, o acusado era empresário de longa data e já afiliado a partido político há quase 15 anos à época dos fatos, o que demonstra maior reprovabilidade no cometimento de crimes contra a administração pública. Também devem ser valorados negativamente. Ministro, pausa a fala e bebe água. As circunstâncias em que cometido o delito. O acusado não simplesmente desviou os valores a que teve acesso em razão da sua condição funcional. Ele montou um esquema de desvio de dinheiro público destinado ao pagamento dos salários dos servidores do seu gabinete. Montou um esquema de desvio do dinheiro que era para pagar o salário dos seus servidores, vários dos quais pessoas simples, com pouca instrução, que acabavam ficando com quantias irrisórias ao fim de cada mês, sendo usados como laranjas. Assim sendo, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão, bem abaixo do máximo também, nos termos do artigo 312 do Código Penal. A míngua de agravantes genéricas, bem como de atenuantes ou mesmo de causas de aumento ou diminuição de pena, majoram a reprimenda em 1/6, com parcimônia, reconhecida a continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal. Portanto, a prática de crime continuado, considerando o fato de que os desvios se deram durante período considerável, em quase todos os meses. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos e 3 meses de reclusão e 123 dias multa, fixado o valor unitário em 5 salários mínimos, considerando que o acusado afirmou possuir renda mensal de R$ 210 mil.
fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, letra B do Código Penal. Quanto à pena substitutiva de liberdade, verifico que não se encontra preenchido o requisito objetivo que autoriza sua substituição, qual seja a fixação de pena igual ou inferior a 4 anos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Como efeito da condenação, o réu deve ressarcir o dano material causado aos cofres públicos, no montante comprovado de R$ 248.205,93, da época a ser devidamente corrigidos até a quitação do débito por se tratar de produto do crime. Quanto aos danos morais, diante da ausência de pedido na denúncia, julgo incabível a pretensão ministerial. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condena o réu ao pagamento das custas processuais. Então, logo esgotada a análise de eventuação e após o trânsito em julgado, caberá à Câmara dos Deputados deliberar nos termos do artigo 55, parágrafo 3º. E, ao final, eu determino que se oficie ao Tribunal Superior Eleitoral para fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Portanto, presidente, esse é o meu voto. Condenação por peculato, desvio, pela prática de um fato que é, a meu ver, claramente delituoso, consistindo na popular rachadinha, que é o desvio de dinheiro público para, com trânsito por servidores que são fantasmas ou que recebem muito menos do que aquele valor, acabam, na verdade, sendo desviados para o bolso do agente incriminado. Como voto, presidente, agradecendo aos colegas pela atenção e sempre lembrando que o meu voto detalhado, esmiuçando todos os pontos, os depoimentos e os relatórios, foi devidamente distribuído aos colegas por via digital, em plenário virtual, é de conhecimento de todos, inclusive do próprio advogado, razão pela qual me permiti, presidente, para utilizar o tempo do plenário, fazer um resumo dos meus argumentos e dos fundamentos da minha decisão. Muito obrigado, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Teríamos, na continuidade, o voto do eminente revisor, ministro Edson Fachin. Depois, ministra Rosa Weber, presidente do STF. Nunes Marques, que fez o destaque no plenário virtual, trazendo esse processo para o plenário presencial. Consulto, em função do horário, o ministro Edson Fachin. Pois não, presidente. Eu, como só ia acontecer, me ponho de acordo com o encaminhamento que a presidência der. Evidente que estou pronto para, na condição de revisor, proferir o voto. E eu farei, caso assim Vossa Excelência entenda que seja a hipótese. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Fachin. Agora, me parece, nós estamos ainda aqui com o quórum legal, temos 3 ministros em plenário, que seria mais adequado que nós dessemos continuidade na próxima quinta-feira, né, em função de uma dificuldade de comparecimento do eminente relator, dia 10 de novembro, sendo possível, então, que, com a presença de todos, possamos colher os votos. Fica bem, então, para Vossa Excelência. Acompanho, como disse, a orientação de Vossa Excelência. Agradeço, ministro Fachin, e eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, em especial dos estudantes de Direito do curso do Centro Universitário FAI de Curitiba, Paraná, que ainda estão conosco. Uma excelente noite a todos.